Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, então eu vou pedir que vocês abram a apostila na página 31, tudo bem? Bem, como vocês podem ver aqui, nós vamos estudar as orações, coordenadas e sua classificação. Então eu vou começar aqui relembrando alguns conceitos, tá? Que serão fundamentais para que vocês compreendam o conteúdo da aula de hoje. O primeiro, gente, é o conceito de período. O que é um período? A divisão formal do período começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Então, um texto ele é composto ali por vários períodos. Esses períodos podem ser simples, quando eles são formados por uma única oração. O que é uma oração? Aquela frase, aquele enunciado que gira em torno de um verbo, tá? Então, o período ele pode ser simples, quando ele é formado por uma única oração, ou pode ser composto, quando ele é formado de duas ou mais orações, ok? Quando o período é simples, a gente tem ali uma oração absoluta, né? Uma única oração, beleza, sem problemas. Quando a gente tem um período composto, ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação, que são processos diferentes. Hoje nós vamos estudar o período composto por coordenação, que ocorre quando há duas ou mais orações, né, que estão colocadas ali dentro daquele período, tá? E não há entre essas orações uma relação de dependência, ou seja, elas são orações independentes sintaticamente, né? São orações que têm lá seus sujeitos, né, o verbo, o complemento verbal, se necessário, tá? Então, uma oração não exerce função sintática na outra, elas são independentes sintaticamente. Agora, semanticamente, ou seja, pensando no sentido, né, há uma relação entre elas, e essa relação pode ser de adição, pode ser de oposição, pode ser de conclusão, né, entre uma e outra, tá? E é com base nessas relações de sentido que são estabelecidas entre as orações dentro de um período que nós vamos classificar essas orações em coordenadas adversativas, em coordenadas conclusivas, né? E por isso nós temos aqui toda essa classificação, tá? Então, aqui na página 30, vocês vão ver que nós chamamos de coordenadas assindéticas aquelas orações que não apresentam o síndeto. O que é o síndeto conectivo, tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Deixa eu ver aqui. Comprei o protetor solar e fui à praia. Olha só, qual é a primeira oração? Isso aparece aqui, gente, como exemplo de oração coordenada sindética aditiva, tá? Na página 30. Tá? A gente tem o primeiro exemplo, o segundo exemplo, eu peguei o terceiro, ó. Comprei o protetor solar e fui à praia. Então, a gente tem duas orações. Como é que a gente identifica as orações? Vamos sempre, gente, olhar para o verbo, tá? O verbo é que seleciona sujeito, complemento, o verbo é que manda aqui na sintaxe, né? Então, a gente olha para o verbo, tá? Olhamos para o verbo, quantos verbos a gente consegue detectar aqui nesse período? Comprei o protetor solar e fui à praia. Dois verbos, ó, comprei e fui. Então, se a gente tem dois verbos, a gente tem duas orações. Para cada oração, a gente tem um verbo. Então, para compreender, né, para a gente identificar quantas orações há no período, a gente precisa olhar para a quantidade de verbos. Dois verbos, duas orações. Ok. Qual é a primeira oração, né? Ou seja, a gente vai entender o enunciado que foi, a gente vai tentar reconhecer qual enunciado foi formado a partir desse verbo. Comprei o protetor solar. Então, essa é a primeira oração. Qual é a segunda oração? E fui à praia. Então, o síndeto, ou seja, o conectivo e, que indica adição, soma, né? Duas coisas foram feitas aqui. Comprei o protetor solar e fui à praia. Então, se eu tenho duas ações aqui, eu tenho esse conectivo e, que indica o quê? Adição, soma, não é isso? Ele aparece o quê? Na segunda oração, ó. E fui à praia. É ela que está somando, adicionando, né, ao que foi dito na primeira oração. Então, essa primeira oração que não tem o conectivo e, que no caso é comprei o protetor solar, a gente vai chamar de oração coordenada assindética, porque ela não tem o síndeto, não tem o conectivo. A segunda oração,
e fui à praia, que vai ser a oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque ela indica uma adição, uma soma. Então, o raciocínio vai ser sempre esse, vai ser sempre o mesmo. E aí, além das coordenadas sindéticas aditivas que indicam uma adição, ou seja, duas coisas foram feitas, né? Ou então duas coisas não foram feitas, né? Nem comprei o protetor solar, nem fui à praia, né? Então percebam que aqui não foi feita nenhuma coisa e nem outra, tá? Além das aditivas, a gente tem as adversativas, que indicam o quê? Um contraste, uma oposição. Como aqui, ó, fiquei muito cansada, contudo, me diverti bastante, né? Se a pessoa tá cansada, espera-se que ela não se divirta, não se empolgue com nada, né? Então, se a pessoa está cansada, mas mesmo assim ela conseguiu se divertir, há o quê? Uma quebra de expectativa, uma oposição aqui, né? Uma quebra de expectativa com base naquilo que se espera a partir da primeira afirmação, né? De que a pessoa está cansada. Então, quais são os conectivos, né? Que indicam essa ideia de adversidade? A gente tem o mais, o porém, o entretanto, no entanto, contudo, todavia, né? Então, estudei muito, mas fui mal na prova. Olha só, o que a gente espera com base na primeira afirmação? Se você estudou muito, espera-se que você vá bem na prova. Então, se você estudou muito, mas foi mal na prova, há o quê? Uma oposição, uma adversidade aqui, tá? O que mais? Orações coordenadas sindéticas alternativas, elas expressam o quê? Alternância, né? Ou seja, duas coisas que não vão acontecer ao mesmo tempo. Ou vai acontecer uma, ou vai acontecer a outra. Quais são esses conectivos que indicam, então, a alternância? Ou, ora, né? O que mais? Seja, né? Então, assim, vamos ver o exemplo aqui que é dado na apostila, ó. Ora, sei que carreira seguir, ora, penso em várias carreiras diferentes. Ou seja, há uma alternância aqui. Uma hora você pensa uma coisa, na outra hora você pensa outra, né? Então, há aqui o quê? Um par alternativo, né? Ou você estuda, ou sua nota será terrível. As duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo? Não. Se você estudar, a nota vai ser boa. Se você não estudar, a nota vai ser ruim. Então, ou você estuda, ou a sua nota será ruim, né? Há uma alternância aqui, tá? Que mais que a gente tem aqui? As orações coordenadas sindéticas conclusivas, que são aquelas que indicam uma conclusão, tá? E aí a gente tem como conectivo logo, portanto, por conseguinte, por fim, não é isso? Então, ó, passei no vestibular, portanto, irei comemorar. Olha só, a gente tem uma conclusão aqui, né, com o portanto, com base na primeira afirmação. Se a pessoa passou no vestibular, né, então ela vai comemorar, obviamente, tá? Me preparei muito para essa prova, portanto, obtive êxito. Olha só, né? Qual é a conclusão? Qual é o fechamento aí dessa história? Qual é a conclusão, né, a que se chega, né, com base nesse estudo? Né? A pessoa foi bem na prova, né? Ela conseguiu, né, o objetivo, tá? Penso, logo existo. Olha só, aí também uma relação de conclusão. Se você pensa, você existe, né? Você está aqui. E por fim, nós temos as orações coordenadas sindéticas e explicativas, tá? Que são introduzidas pelo porquê, pelo pois, tá? Pelo que, sozinho, então, ó. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Não foi à praia, pois queria descansar durante o domingo, né? Então, a gente tem um emprego aqui do pois. Ele deve estar cansado, porque nem me deu bom dia. Olha só, o porquê aqui é uma explicação. Você levanta uma hipótese, ele deve estar cansado. Em seguida, você traz uma explicação para essa hipótese levantada, tá? Então, pois, porquê, que, tá? São exemplos conectivos que indicam essa relação de explicação. Tudo bem? Então, dito isso, vamos finalizar a nossa videoaula por aqui. Ao final do vídeo, vocês encontram a descrição da atividade do Evolutivo e o dever de casa da semana, tudo bem? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!